o que realmente define a história das primeiras damas. Embora Melania Trump seja frequentemente considerada a primeira-dama nascida no exterior, na verdade ela foi a segunda, depois de Louisa Adams. Louisa Adams, nascida na Inglaterra, se tornou esposa do presidente John Quincy Adams no início do século XIX. Esse fato interessante mostra como muitas vezes perdemos detalhes importantes sobre a vida de pessoas famosas. Melania, que é da Eslovênia, esteve no centro das atenções durante a presidência de Donald Trump, mas sua história está conectada à de Louisa de muitas maneiras. Ambas as mulheres enfrentaram desafios únicos ao representar seus maridos na política. Suas experiências refletem as expectativas em mudança em relação às primeiras damas ao longo da história americana. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o passado de Melania, lembre-se de Louisa Adams e pense em como essas duas mulheres notáveis moldaram o papel da primeira-dama, cada uma deixando sua marca na história da Casa Branca. Quais outras histórias surpreendentes estão escondidas à vista? Os dinossauros realmente desapareceram de forma misteriosa? Os cientistas ainda não conseguem entender o que aconteceu com esses gigantes antigos. A teoria mais popular afirma que, há cerca de 66 milhões de anos, um grande asteroide ou cometa colidiu com a Terra, levando ao desaparecimento de cerca de 75% das espécies. No entanto, ainda há debate sobre isso. Acredita-se que esse evento causou mudanças climáticas drásticas, resultando na extinção dos dinossauros, mas existem outras teorias. Alguns pesquisadores sugerem que erupções vulcânicas na atual Índia poderiam ter liberado gases suficientes para resfriar o planeta. Outros acreditam que mudanças ambientais graduais também poderiam ter contribuído. Como não há dinossauros vivos para perguntar o que aconteceu, os especialistas se baseiam em fósseis e dados geológicos, mas o mistério persiste. Qual foi realmente a causa da extinção dos dinossauros? E estaremos perdendo detalhes importantes? Acredite ou não, mas um jockey morto ganhou a corrida. Em 1923, Jack Frank Hayes entrou para a história de uma maneira surpreendente. Durante a corrida, ele teve um ataque cardíaco, mas permaneceu na sela enquanto seu cavalo corria pela pista. E, incrivelmente, ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, vencendo a corrida mesmo sem dar sinais de vida. Esse evento incomum captura a imaginação e levanta questões sobre os limites da determinação humana. O cavalo de Hayes, chamado Wexy, mostrou um espírito incrível, levando seu cavaleiro à vitória, sem saber da tragédia que havia ocorrido. A corrida aconteceu em uma atmosfera dramática, e os espectadores não suspeitavam da gravidade da situação. Após a corrida, a notícia sobre o estado de Hayes chocou a todos, e logo foi declarado morto. Esse incidente extraordinário nos lembra da natureza imprevisível da vida, e de como às vezes a vitória pode vir das circunstâncias mais inesperadas. Por que a orquestra Boston Typewriter está expandindo as fronteiras musicais? Desde 2004, essa orquestra inovadora encanta o público ao misturar instrumentos tradicionais com sons criados por máquinas de gravação. Imagine sinfonias mágicas, onde os ricos sons do violoncelo se entrelaçam harmoniosamente com ritmos eletrônicos e samples gerados por tecnologias modernas. Essa fusão única não só atrai um novo público para a música clássica, mas também mostra as possibilidades criativas do som. Ao incluir diferentes estilos e técnicas musicais, a orquestra desafia as ideias tradicionais sobre o que é música de orquestra. Cada apresentação se torna uma viagem emocionante, onde o público descobre a beleza do familiar e do inesperado. A abordagem ousada da orquestra levanta questões interessantes sobre o futuro da música. Veremos mais orquestras seguindo seus passos? Junte-se à discussão e explore o fascinante mundo do som. Descubra como os pássaros aproveitam a pimenta sem se queimar. Os pássaros são criaturas realmente incríveis, especialmente quando se trata de pimenta. O segredo está na capsaicina, a substância que dá ardência às pimentas. Diferente dos mamíferos, os pássaros têm uma biologia especial que lhes permite comer essas sementes picantes sem sentir ardor. Essa característica única faz com que a ração com pimenta seja uma ótima maneira de afastar esquilos e outros mamíferos que não conseguem lidar com a picância. Então, quando você espalha essas sementes picantes no seu quintal, os pássaros se deliciam com elas, desfrutando do sabor, enquanto os mamíferos se mantêm afastados, pois seus sensíveis receptores de sabor rejeitam essa iguaria ardente. Essa separação natural beneficia tanto os pássaros, que ganham um lanche nutritivo, quanto os jardineiros, que protegem suas plantas de visitantes indesejados.
Não é incrível como a natureza age de forma tão inteligente? A verdade é que a doação de alimentos molda a cultura do Sri Lanka. Todas as manhãs, esta ilha encantadora ecoa com os suaves passos de monges, vestidos de açafrão, que andam descalços por cidades e vilarejos para coletar ofertas de comida. Embora à primeira vista isso possa parecer semelhante à mendicância, é uma tradição profundamente enraizada e significativa no Sri Lanka. Essa prática permite que os locais criem mérito, um aspecto vital do budismo, que liga boas ações ao karma positivo. Os monges seguem preceitos rigorosos, abstendo-se de cozinhar suas próprias refeições ou comer após o meio-dia, dependendo da generosidade da comunidade durante essas rondas matinais. Os moradores preparam cuidadosamente arroz aromático, curries picantes e uma variedade de pratos à base de plantas, oferecendo-os com respeito e atenção. Ao receber esses presentes em silêncio, os monges reconhecem as bênçãos que lhes são concedidas. Para muitos singaleses, esse ritual de doação representa não apenas uma prática espiritual, mas um elemento essencial da vida diária, que fortalece a conexão entre a comunidade monástica e o povo. Essa troca sagrada de generosidade nutre vidas e preserva tradições queridas, tecendo uma rica tapeçaria de valores compartilhados em todo o país. Você sabia que seus pulmões são enormes? É surpreendente, mas se você desdobrar a superfície dos pulmões humanos, ela ocuparia metade de uma quadra de tênis. Essa grande área é vital para nossa respiração. Dentro dos pulmões, há uma rede complexa de pequenos brônquios e milhões de minúsculos sacos de ar, chamados alvéolos. Essas estruturas trabalham juntas, como uma floresta tropical pessoal, para trocar oxigênio e dióxido de carbono. Cada vez que você inspira, esse sistema complexo permite que o oxigênio entre em seu sangue, enquanto o dióxido de carbono, que é um resíduo do nosso corpo, é eliminado. O tamanho enorme dos pulmões garante que recebamos oxigênio suficiente para nossas atividades, seja correr, dançar ou apenas descansar. Compreender como nossos pulmões funcionam nos ajuda a apreciar a incrível capacidade do nosso corpo de respirar e permanecer vivo. Não é incrível como a natureza criou um sistema tão poderoso para nós? Você sabia sobre o incrível Cadillac rosa de Elvis Presley? Este carro icônico fazia parte de uma enorme coleção de luxuosos automóveis do próprio rei do rock. Entre eles, o Cadillac Eldorado, de 1956, se destacava como o favorito, graças ao seu design impressionante e à sua cor rosa vibrante. Imagine-se dirigindo por uma rua em um carro que chama a atenção. O Eldorado não era apenas bonito, ele tinha características impressionantes, tornando-se um símbolo de luxo nos anos 50. Com suas linhas elegantes e detalhes cromados, ele refletia a vida vibrante de Elvis. Este carro não era apenas um meio de transporte para Elvis, era um símbolo de seu sucesso e estilo. Fãs e amantes de carros valorizam as histórias sobre o lendário músico e seus automóveis únicos. Hoje, o Cadillac rosa Eldorado continua sendo um símbolo icônico do legado de Elvis, lembrando-nos da era brilhante do rock and roll. Não é incrível como os carros podem contar histórias sobre as pessoas que os dirigiram? Vamos revelar a verdade sobre as máquinas de lavar. Em 1767, Jacob Christian Scheffer apresentou uma invenção revolucionária, a primeira máquina de lavar com agitador rotativo. Esse dispositivo inteligente foi um grande passo para a mecanização da lavagem, facilitando a vida de muitas famílias. Imagine ter uma ferramenta que pode lavar roupas sem o trabalho exaustivo de esfregar e torcer. Embora Scheffer não tenha sido o único inventor a contribuir para essa tecnologia, seu design abriu caminho para futuras melhorias. Com o tempo, muitos outros inventores seguiram seu exemplo, aumentando a eficiência e as funcionalidades das máquinas de lavar. Quando você lava suas roupas hoje, pense em quão longe chegamos desde o design inicial de Scheffer. As máquinas modernas são mais rápidas e eficientes, muitas vezes com vários modos para diferentes tipos de tecido. Desde as simples construções de madeira até os modelos tecnológicos de hoje, a evolução das máquinas de lavar conta uma história fascinante de inovação e conforto. Não é incrível como uma única invenção pode mudar nosso dia a dia? Fato surpreendente sobre o Paint Stripper. Este incrível produto químico será seu aliado na remoção de tinta velha de superfícies de madeira, metal ou concreto. Seja para restaurar móveis vintage ou mudar a cor da fachada da sua casa, o Paint Stripper facilita o trabalho.
Você pode escolher entre fórmulas solúveis ou à base de água, que são aplicadas com pincel. Assim que a tinta começar a borbulhar, basta raspá-la com uma espátula para revelar uma superfície nova. Embora o Paint Stripper seja muito eficaz, é importante seguir medidas de segurança durante o uso. Sempre use luvas para proteger a pele e certifique-se de estar em um ambiente bem ventilado para evitar a inalação de produtos químicos. Ao seguir essas simples precauções, você poderá aproveitar seus projetos de restauração sem preocupações. Na próxima vez que decidir pintar ou renovar, não se esqueça do Paint Stripper. Ele pode se tornar sua ferramenta favorita. Está pronto para dar uma nova vida aos seus objetos antigos? Prepare-se para uma pena de 384.912 anos. Em uma reviravolta surpreendente, um carteiro na Espanha se deparou com um pedido inacreditável de pena de 384.912 anos. Esse pedido extremo surgiu após ele ser acusado de não entregar 42.768 cartas. O promotor alegou que uma punição tão severa serviria como um aviso para outros sobre a importância de suas responsabilidades. No entanto, a realidade tomou um rumo mais razoável. O tribunal acabou decidindo por uma pena muito menos severa, apenas 14 anos e 2 meses. Este caso destaca o caráter muitas vezes absurdo das ações legais e as medidas que as autoridades podem tomar em certas situações. Imagine a indignação e a perplexidade do público ao saber da pena proposta. Felizmente, o veredito final reflete uma abordagem mais equilibrada à justiça, lembrando-nos de que mesmo no mundo jurídico, as extremidades nem sempre prevalecem. Difícil de acreditar, mas alguns não sentem dor. A insensibilidade congênita à dor, ICD, é uma condição surpreendente, mas preocupante, que afeta um pequeno número de pessoas. Imagine viver sem dor, sem contusões, sem dor de dente, nem mesmo queimaduras de café quente. Embora isso possa parecer um sonho, pode trazer sérios perigos. Pessoas com ICD frequentemente não percebem quando se machucam, o que significa que podem não cuidar de cortes, hematomas ou até lesões mais graves, colocando sua saúde em risco. Por exemplo, uma criança com essa condição pode brincar de forma excessiva, sem saber quando parar, o que pode causar danos significativos. Profissionais de saúde ressaltam a importância de exames regulares para pessoas com ICD, pois elas precisam monitorar cuidadosamente seus corpos em busca de lesões. Pesquisas sobre essa condição ajudam os cientistas a entender os mecanismos da dor e podem, eventualmente, levar a novos tratamentos para síndromes de dor. Não é interessante como o corpo funciona, mesmo quando parece uma superpotência? Você sabia que David Copperfield faz 15 shows por semana? Há mais de 20 anos, esse mágico lendário encanta o público no MGM Grand em Las Vegas, mostrando seu talento incrível e criatividade. As apresentações de Copperfield não são apenas truques, são uma mistura de ilusões, tecnologia moderna e narrativas envolventes. Quando ele realiza números impressionantes como o desaparecimento da Estátua da Liberdade e a caminhada pela Grande Muralha da China, ele transporta o público para um mundo de maravilhas. Cada show combina humor, drama e momentos emocionantes, mantendo a plateia na expectativa. Com apresentações várias vezes por semana, fãs de todo o mundo desejam ver esse espetáculo mágico. A dedicação inabalável de Copperfield ao seu trabalho não só consolidou sua posição como um dos melhores artistas, mas também ajudou a reinventar a arte da mágica na era moderna. Sua habilidade de se conectar com o público através da narrativa torna cada apresentação única e pessoal. Que nova mágica ele apresentará no palco da próxima vez? E se eu disser que a acupuntura pode reduzir seu apetite? Na medicina tradicional chinesa, a acupuntura atua em pontos específicos para ajudar a equilibrar a energia do seu corpo. Um dos pontos principais, localizado na área próxima à orelha, é considerado muito eficaz para controlar o apetite. Estimular esse ponto pode diminuir a sensação de fome, facilitando para quem tenta controlar o peso. Esse método tem chamado a atenção como uma forma natural de controlar o apetite, oferecendo uma alternativa potencialmente eficaz às dietas tradicionais e métodos de emagrecimento. Em vez de pegar uma segunda porção ou fazer um lanche, um leve toque nesse ponto da orelha pode ajudar. Muitas pessoas tiveram sucesso ao combinar a acupuntura com outras mudanças saudáveis no estilo de vida, tornando essa abordagem completa e digna de pesquisa. Você está pronto para experimentar essa prática antiga para lidar com seus desejos? E se eu disser que um vinho foi vendido por $558 mil?
Esse preço chocante estabelece um recorde para a garrafa de vinho mais cara já vendida, uma quantia que poderia comprar uma casa aconchegante. Estamos falando de uma garrafa de 1945 do Domaine de la Romanée Conti, um vinho conhecido por sua rica história, sabor refinado e vinhedo único. Com um preço tão alto, só podemos esperar experiências inesquecíveis, certo? Os compradores, muitas vezes, esperam que uma garrafa assim traga não apenas sabor, mas também uma conexão com a terra onde as uvas cresceram, impregnada por décadas de tradições. Imagine-se saboreando esse raro vintage, visualizando os vinhedos ensolarados da Borgonha, França, onde cada gota conta uma história de maestria. Não é apenas vinho, é um investimento em cultura e história. O que você acha que leva as pessoas a gastar tanto em uma única garrafa? Difícil de acreditar, mas conheça a Mesquita Sheikh Zayed. A Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, inaugurada em 2007, não é apenas a maior mesquita dos Emirados Árabes Unidos, ela é a 8ª do mundo. Com capacidade para mais de 40 mil fiéis, essa maravilha arquitetônica impressiona a todos os visitantes. Ao se aproximar, a visão de suas 82 majestosas cúpulas se destacando acima do pátio imediatamente chama a atenção. Além disso, sob essas cúpulas deslumbrantes está o maior tapete feito à mão do mundo, cuidadosamente elaborado por habilidosos artesãos iranianos. Você consegue imaginar caminhar sobre essa vasta e intricada obra-prima? Dentro, a mesquita brilha com lustres de cristal que cintilam intensamente, acrescentando elegância à atmosfera serena. Cada centímetro do espaço reflete um artesanato extraordinário, mostrando a perfeita combinação do design islâmico tradicional com elementos modernos. Seja explorando sua grandiosidade, mergulhando em sua rica história, ou buscando um lugar tranquilo para reflexão, a Mesquita Sheikh Zayed certamente deixará uma impressão inesquecível em quem a visita. Pronto para se surpreender com essa estrutura impressionante? Os saltos altos sempre foram apenas moda? Surpreendentemente, no início, eles não eram usados para estilo, mas para proteger os cavalos. No século X, os cavaleiros persas usavam calçados com saltos altos para manter os pés firmes nos estribos durante as batalhas. Esse design inteligente proporcionava uma boa aderência, permitindo que eles cavalgassem de forma mais eficaz. Quando a moda dos saltos se espalhou pela Europa no século XVI, eles deixaram de ajudar os cavalos e se tornaram um símbolo de status entre os aristocratas. Homens e mulheres usavam com orgulho os saltos finos como parte de suas roupas elegantes. Na verdade, o rei Luís XIV da França é famoso por usar saltos que o elevavam acima de seus pares. Ao longo dos séculos, os saltos altos passaram de um uso prático para serem vistos como um símbolo de poder, mas também frequentemente desconfortáveis na moda moderna. Então, da próxima vez que você usar saltos, pense na fascinante trajetória deles na história. Você já pensou na culinária da antiga Mesopotâmia? As tábuas de argila dessa civilização incrível, com mais de 4.000 anos, contêm algumas das receitas mais antigas registradas na história. Esses antigos livros de receitas, escritos em cuneiforme, mostram a criatividade culinária da época, com pratos como ensopados, tortas e caldos. No entanto, as instruções costumam ser mínimas, deixando muito espaço para a imaginação. Em uma abordagem moderna, pesquisadores da Universidade de Yale se dedicaram a recriar esses artefatos culinários, resultando em resultados mistos que destacam a complexidade das práticas culinárias antigas. Este estudo não apenas ilumina a cultura alimentar das sociedades antigas, mas também mostra que o amor pela cozinha bem elaborada tem raízes profundas na história. Cada prato carrega histórias da vida cotidiana, ingredientes disponíveis e a arte de cozinhar, lembrando-nos de que a comida sempre foi uma parte importante das conexões humanas. Você pode acreditar no maior número primo? Esse número incrível tem 24.862.048 dígitos. Ele é escrito como 2 elevado a 82.589.933 menos 1. Esse tipo de número primo é chamado de número primo de Mersenne, em homenagem ao monge francês Marin Mersenne, que estudou esses números no início dos anos 1600. Os números primos de Mersenne são especiais, porque podem ser escritos em um formato matemático conveniente, o que facilita sua busca. Para realizar os enormes cálculos necessários para encontrar números tão grandes, entusiastas e matemáticos em todo o mundo frequentemente usam computadores poderosos.
O recorde do maior número primo conhecido está sempre sendo atualizado, e cada nova descoberta nos dá uma compreensão das complexidades da teoria dos números. Os números primos são importantes para várias aplicações, especialmente na criptografia, que protege nossos dados online. Então, da próxima vez que você pensar em números primos, lembre-se de que o maior conhecido não é apenas um número, mas um testemunho da curiosidade humana e do progresso tecnológico. Difícil de acreditar, mas os poodles franceses não são franceses. Esses animais de estimação, na verdade, vieram da Alemanha, onde foram criados pela primeira vez para caçar aves aquáticas. Imagine uma paisagem alemã pitoresca, onde esses cães inteligentes eram treinados para trazer patos e outras presas de lagos e rios. Seu nome vem da palavra alemã Pudel, que significa splash na água. Com o tempo, os poodles se tornaram populares na França, e seus luxuosos cachos e comportamento elegante encantaram a todos, desde pessoas comuns até a família real. Embora hoje associemos frequentemente os poodles à cultura francesa, suas raízes estão na história da Alemanha. Com o passar do tempo, os poodles se desenvolveram em uma raça diversificada com 3 tamanhos: padrão, miniatura e toy, tornando-os ótimos companheiros para todos os tipos de famílias. Não é surpreendente como uma raça que percebemos como puramente francesa tem raízes tão interessantes. Isso pode te surpreender, porque os pepinos são o lanche perfeito para o verão. Os pepinos são compostos por cerca de 95% de água, tornando-os um dos vegetais mais hidratantes que você pode comer. Esse alto teor de água não só ajuda a manter a hidratação, mas também é fundamental para manter a pele hidratada e saudável. Incluir pepinos na sua dieta é uma ótima maneira de enfrentar o calor no verão. Sua textura crocante e sabor refrescante trazem alívio nos dias quentes. Além disso, os pepinos são baixos em calorias e ricos em vitaminas, especialmente a vitamina K, que é essencial para a saúde dos ossos. Eles também contêm antioxidantes que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Você pode aproveitar os pepinos de várias maneiras, fatiá-los para saladas, misturá-los em smoothies ou até mesmo fazer suco para uma bebida refrescante. Perfeito para um lanche. Ao saborear essa delícia crocante, você não está apenas se alimentando, está se beneficiando da hidratação natural. Então, da próxima vez que você pegar um pepino, lembre-se de que ele é muito mais do que um ingrediente de salada. É uma maneira agradável de manter seu corpo fresco e sua pele radiante. Você sabia que o nascimento de crianças pode ser um evento raro? A probabilidade de um recém-nascido vir ao mundo exatamente a 1h01 da manhã do dia 1º de janeiro é de cerca de 1 em 526.600. Para comparação, isso é tão provável quanto ser atingido por um raio. Imagine a alegria dos pais que vivenciam esse momento mágico, celebrando o ano novo com seu bebê. É uma situação única que poucos conseguem ver, já que a maioria dos nascimentos acontece durante o dia. Essa estatística fascinante destaca o quão especial e raro pode ser um momento tão preciso. Nascer na primeira segunda do ano também pode inspirar tradições e celebrações divertidas que ocorrem todo dia, 1º de janeiro. Portanto, se você conhece alguém que comemora esse aniversário em comum, eles realmente têm uma história incrível. Quais outros momentos raros você acha que a vida reserva? E se eu disser que votar no Egito é obrigatório? No Egito, não participar das eleições é levado muito a sério, e há consequências reais para isso. Os cidadãos são obrigados por lei a votar, e se não comparecerem às eleições, podem enfrentar multas ou até prisão. Essa regra rigorosa destaca o esforço do país em aumentar a participação dos eleitores, garantindo que todos tenham voz no processo democrático. O governo acredita que o voto obrigatório incentiva a participação cidadã e reflete mais fielmente a vontade do povo. Embora muitos países incentivem a votação, poucos impõem penalidades tão severas por não participação. Essa lei visa criar uma cultura em que os cidadãos se envolvem ativamente na construção de seu futuro, transformando a apatia em ação. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre direitos de voto, lembre-se da abordagem única do Egito sobre a importância de cada voto. É um poderoso lembrete de quão valiosas são nossas oportunidades democráticas. Acredite ou não, Google é um número real. Esse conceito incrível representa uma quantidade imensa, que é uma unidade seguida de 100 zeros, e é escrito como 10 × 100.
Não é apenas um fato interessante, ele serve como um ponto de partida na matemática ao discutir quantidades muito grandes. A ideia de Google pode nos levar a mundos fascinantes de números, ajudando a explorar os limites da nossa compreensão numérica. Imagine o tamanho de um Google em comparação com números do dia a dia. É tão enorme que se você tentasse escrevê-lo em papel, ocuparia muitas páginas. Isso pode abrir portas para temas mais profundos, como a infinidade, o crescimento exponencial e, como percebemos, escalas incrivelmente grandes no universo. Portanto, ao nos depararmos com dados estatísticos enormes, seja sobre galáxias, átomos ou até mesmo a internet, o Google se destaca, lembrando-nos de quão grandes podem ser os números. Prepare-se para se surpreender com a influência da Fab Five. Este grupo icônico, formado por Chris Webber, Jalen Rose, Jimmy King e Ray Jackson, revolucionou o basquete universitário no início dos anos 90. Conhecidos por seu estilo único, tanto dentro quanto fora da quadra, eles trouxeram confiança e carisma que mudaram a cultura do jogo. Vestindo shorts largos e meias pretas, tornaram-se um símbolo de moda, inspirando jovens atletas a se expressarem através do estilo. Mas não foi apenas sua aparência que chamou a atenção. Suas habilidades incríveis e trabalho em equipe levaram a Universidade de Michigan às finais da NCAA em 1992 e 1993, tornando-os famosos em todo o país. A Fab Five desafiou as normas de sua época, trazendo uma nova perspectiva ao basquete que ressoou com fãs e jogadores. Seu legado continua a influenciar jogadores modernos e a cultura esportiva em geral, como eles mudaram o jogo para sempre. Na década de 1960, um grupo de cientistas decidiu estudar as habilidades intelectuais dos golfinhos, esses inteligentes mamíferos marinhos. Eles acreditavam que, ao dar LSD aos golfinhos, poderiam descobrir novas maneiras de entender a linguagem humana. No entanto, o experimento não saiu como planejado. Em vez de aprender novas palavras ou imitar a fala humana, os golfinhos começaram a se comportar de maneira imprevisível, o que preocupou os pesquisadores. Essa reviravolta inesperada gerou grandes debates na comunidade científica. Muitos afirmaram que interferir na consciência dos golfinhos era antiético, levantando questões sobre o bem-estar dos animais em pesquisas. No final, esses experimentos foram interrompidos, mas deixaram reflexões sobre os mistérios da inteligência dos golfinhos e nossa conexão com a natureza. Quais lições tiramos dessa curiosa parte da ciência? Ana Bolena teve um papel importante nas mudanças religiosas de sua época. Apesar das controvérsias sobre suas crenças, ela apoiou os reformadores protestantes, alinhando-se com as ambições de seu marido, Henrique VIII. Ao se casar com Henrique no início do século XVI, Ana incentivou seu desejo por um herdeiro homem, o que acabou levando à Reforma Inglesa. Ela ajudou Henrique a romper com a Igreja Católica, abrindo caminho para o protestantismo na Inglaterra. Essa mudança foi fundamental para sua filha, Elizabeth I, que mais tarde estabeleceu o protestantismo como a fé oficial. A influência das crenças e ações de Ana continuou a ser sentida muito tempo após sua execução, provando que suas escolhas tiveram um impacto duradouro na história inglesa. Será que Ana percebeu que seu legado mudaria a nação? Você não vai acreditar quanto Tom Cruise ganha. Esse talentoso ator quebrou recordes com seu papel no filme Top Gun: Maverick, lançado em 2022. A mistura de nostalgia e ação eletrizante fez do filme um grande sucesso, arrecadando impressionantes 1.493 bilhões de dólares em todo o mundo. Mas o mais impressionante é que Tom Cruise recebeu incríveis 14 milhões de dólares adiantados, além de uma porcentagem dos lucros. Segundo relatos, esse acordo lucrativo rendeu mais de 100 milhões apenas com a receita do filme, tornando-o o ator mais bem pago por um único papel da história. A dedicação de Cruise ao seu trabalho é evidente, já que ele mesmo fez muitas das acrobacias e se esforçou para criar cenas aéreas incríveis. O filme reviveu o legado icônico do original Top Gun e mostrou como Cruise continua sendo uma força dominante em Hollywood. O que você acha que torna o filme tão bem-sucedido? Prepare-se para se surpreender com os antigos mistérios da Cecília. Este incrível ser é o vertebrado terrestre mais antigo conhecido, que desenvolveu glândulas venenosas cerca de 100 milhões de anos antes das cobras. Imagine só, a Cecília se assemelha a uma cobra de sangue quente e é uma incrível escavadora que habita as florestas tropicais verdes. Este anfíbio único usa adaptações especiais que lhe permitem prosperar debaixo da terra, caçando minhocas e outras pequenas presas.
Ao contrário de muitos répteis, a Cecília respira pela pele, o que a ajuda a absorver oxigênio de forma eficaz enquanto cava. Sua incrível capacidade de produzir veneno adiciona mais um nível de fascínio à sua biologia. Cientistas acreditam que estudar a Cecília pode iluminar a evolução tanto de anfíbios quanto de répteis, especialmente em relação a como características venenosas podem ter se desenvolvido em diferentes espécies. Com suas adaptações impressionantes e importância histórica, a Cecília é uma verdadeira maravilha da natureza, lembrando-nos da incrível diversidade e mistérios da vida em nosso planeta. Quais outros seres antigos estão esperando para serem descobertos? Difícil de acreditar, mas o amor venceu os preconceitos durante a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stelle Peck enfrentou uma escolha difícil: ficar com seu marido ou ceder à pressão social. Seu marido, um americano de origem japonesa, foi internado em um campo devido ao medo e desconfiança que surgiram após o ataque do Japão a Pearl Harbor. Enquanto muitos se afastavam de amigos e parentes japoneses, Stelle escolheu o amor, juntando-se a ele no campo e compartilhando sua terrível experiência. Ela se tornou uma das poucas não-japonesas a viver nesses campos, mostrando sua lealdade e coragem inabaláveis. A história de Stelle destaca a resiliência do espírito humano diante da injustiça e nos lembra que o amor pode vencer o medo. Ao lado do marido, ela não apenas enfrentou dificuldades, mas desafiou as normas sociais, fazendo uma poderosa declaração contra o preconceito. Quantas pessoas teriam coragem de fazer o mesmo? Acredite ou não, na Alemanha há uma ponte inspirada no Lego. A ponte Rakotsbrücke realmente se destaca, projetada para parecer feita de grandes tijolos de Lego. Localizada na cidade de Hohenstein-Ernsthal, essa ponte é não apenas funcional, mas também uma verdadeira obra de arte. Seu design colorido e em blocos atrai tanto os moradores quanto os turistas, que frequentemente param para tirar fotos e admirar sua construção única. É impressionante como arquitetos e designers conseguem unir criatividade e praticidade, tornando estruturas cotidianas interessantes e divertidas. Inspirada no famoso brinquedo infantil, essa ponte evoca imaginação e nostalgia, lembrando muitos dos dias de infância passados, construindo com Lego. A Rakotsbrücke demonstra perfeitamente como a arquitetura pode trazer alegria ao nosso ambiente, cumprindo sua função. Na próxima vez que você estiver na Alemanha, não deixe de visitar essa ponte peculiar. Quem sabe ela pode inspirar você a criar sua própria obra-prima de Lego. Difícil de acreditar, mas as águas-vivas podem reverter o envelhecimento. A água-viva imortal, cientificamente conhecida como Turritopsis dohrnii, é uma criatura incrível que consegue escapar do tempo. Quando enfrenta lesões ou estresse, em vez de sucumbir ao inevitável processo de envelhecimento como a maioria dos outros organismos, essa água-viva única desenvolveu uma habilidade incrível de retornar suas células à forma original. Isso significa que ela pode realmente reiniciar seu ciclo de vida, voltando a ser pólipo após amadurecer. Pesquisadores estão empolgados em estudar como essa regeneração incomum pode inspirar novos métodos para combater o envelhecimento em humanos. E se pudermos usar os segredos dessa água viva para desacelerar nosso próprio envelhecimento? As possibilidades para a medicina e a ciência são enormes, e investigar essa pequena maravilha do mar pode nos levar a descobertas revolucionárias na área de rejuvenescimento e longevidade. Difícil de acreditar, mas Hamilton foi morto em um duelo. Nas margens do rio Hudson, um conflito dramático mudou o curso da história americana. Alexander Hamilton, um dos pais fundadores e o primeiro secretário do Tesouro, se encontrou com Aaron Burr, o vice-presidente da época, em um duelo, no dia 11 de julho de 1804. O duelo surgiu de uma rivalidade antiga, alimentada por desavenças políticas e pessoais. Quando Burr atirou, Hamilton foi ferido e faleceu no dia seguinte. Embora Burr nunca tenha sido acusado e tenha sido formalmente absolvido, o duelo destruiu suas ambições políticas e manchou seu legado. Esse evento trágico serve como um poderoso lembrete de como a rivalidade intensa pode levar a consequências devastadoras, não apenas para os envolvidos, mas também para a nação que ajudaram a formar, o que isso nos ensina sobre a resolução de conflitos hoje. É difícil de acreditar, mas o shoebill é um pássaro de verdade. Esta incrível ave que vive em pântanos na África é conhecida por sua aparência vibrante, especialmente seu enorme bico, que lembra um tamanco holandês.
O Shoebill é alto e tem uma aparência quase pré-histórica, dando a impressão de ser uma criatura de outra época. Embora não seja agressivo, observá-lo pode ser um pouco estranho. O Shoebill frequentemente fica completamente imóvel por longos períodos, parecendo mais uma estátua do que um ser vivo. Seus movimentos lentos acrescentam um ar de mistério, atraindo ornitólogos e amantes da natureza. Essas características únicas ajudam o Shoebill a caçar com sucesso seu alimento favorito: peixes. Graças às suas adaptações notáveis, este pássaro ocupa um lugar especial em seu habitat. Não é incrível como a natureza cria seres tão incomuns? Você não vai acreditar no que vai acontecer no século 50. Ponsel Pinternen e Anda estão na vanguarda de conquistas incríveis com o projeto Diva, que revolucionou as tecnologias de sua época. A iniciativa Diva foca na integração de robôs modernos, inteligência artificial e fontes de energia renováveis para criar condições de vida sustentáveis. Ponsel é um engenheiro excepcional, desenvolvendo novos equipamentos que funcionam com energia de emissões zero, enquanto Anda, uma visionária em software, programa sistemas de IA que interagem perfeitamente com o ambiente. Seus esforços não se concentram apenas em inovações técnicas. Eles buscam melhorar a qualidade de vida para todos, tornando as tarefas diárias mais simples e eficientes. Imagine um mundo onde as casas se ajustam às nossas necessidades e o transporte público é totalmente automatizado. Enquanto esses dois inovadores expandem os limites da ciência, eles inspiram futuras gerações a sonhar ainda mais alto. Qual será a próxima grande descoberta? Acredite ou não, 80% das mulheres usam sapatos inadequados. Essa estatística surpreendente revela que 80% das mulheres escolhem calçados que são pequenos demais, muitas vezes priorizando o estilo em detrimento do conforto. Muitas de nós somos atraídas pelas últimas tendências da moda, mas ao apertar os pés em sapatos apertados, corremos o risco de problemas a longo prazo. Desde calos doloridos até desconforto nas articulações, as consequências de usar sapatos inadequados podem ser sérias. Saltos altos e sapatos estreitos podem parecer incríveis, mas a que preço pagamos pela beleza? O conforto nunca deve ser deixado de lado em nome da moda. Especialistas recomendam prestar atenção ao ajuste correto, para que nossos pés permaneçam felizes e saudáveis por muitos anos. Portanto, da próxima vez que você for comprar sapatos, experimente alguns pares e caminhe com eles. Seus pés vão agradecer e, quem sabe, você pode até encontrar um par estiloso que seja confortável. Estamos prontos para escolher o conforto em vez da moda? Ou vamos continuar arriscando a saúde dos nossos pés em nome do estilo? Você já pensou no tamanho do Canadá? Os territórios do norte do Canadá, incluindo o Yukon, os territórios do noroeste e Nunavut, impressionam pelo seu tamanho. Juntos eles ocupam uma área quase igual à da Índia, tornando-se uma parte importante da paisagem canadense. Essas regiões abrangem mais de 3,9 milhões de quilômetros quadrados e mostram uma beleza natural e incrível. Montanhas majestosas, vastas florestas e uma fauna única. A região é pouco habitada e suas comunidades refletem o rico legado dos povos indígenas. Nesses lugares do norte, as estações trazem mudanças drásticas. Longos verões ensolarados contrastam com invernos frios e escuros. Culturas fascinantes prosperam aqui, à medida que as pessoas se adaptam às condições rigorosas, mantendo suas tradições. Portanto, da próxima vez que você pensar no tamanho do Canadá, lembre-se de que seus territórios do norte ocupam um espaço incrível, comparável à vasta área da Índia. Difícil de acreditar, mas o consumo de frango está crescendo. Nas últimas décadas, o frango se tornou a fonte favorita de proteína nas casas americanas, e seu consumo realmente dobrou desde os anos 70. Esse aumento de popularidade se deve a vários fatores, incluindo a versatilidade do frango, sua acessibilidade e a crescente atenção à alimentação saudável. As famílias frequentemente escolhem o frango pela possibilidade de grelhar, assar ou fritar, o que o torna adequado para diferentes pratos e ocasiões. Além disso, o frango geralmente contém menos gordura em comparação com a carne vermelha, o que leva muitos consumidores preocupados com a saúde a preferi-lo. Como resultado, o frango conquistou seu espaço na dieta dos americanos e está presente nas mesas de todo o país.
Com uma mudança tão drástica, você consegue imaginar quantos sanduíches e nuggets de frango são consumidos todos os dias? O que há de surpreendente na Banshee? Essa figura fascinante vem do antigo folclore irlandês, e o nome Banshee significa Mulher do Mundo das Fadas. Ao contrário do que se poderia imaginar, as Banshees são frequentemente retratadas como espíritos assustadores que uivam e choram, cantando sua triste canção para avisar sobre a morte iminente. Essas criaturas fantasmagóricas servem como um lembrete frio de quão próximo nosso mundo está do mundo dos espíritos, segundo as tradições irlandesas. Elas costumam ser vistas vestindo um longo vestido branco ou com cabelos esvoaçantes, e sua aparência visa provocar tanto medo quanto respeito pelo ciclo da vida e da morte. Embora muitos possam encontrar conforto na ideia de um espírito protetor, o aviso da Banshee muitas vezes faz com que os ouvintes enfrentem sua própria mortalidade. Você já se perguntou como é ouvir um grito tão aterrorizante ecoando na noite? Já tentou esconder um pepino na sua árvore de Natal? Essa tradição inusitada, conhecida como pepino de Natal, é popular em algumas partes da Alemanha e dos Jesnas, Keueira. As famílias penduram um enfeite em forma de pepino nos galhos da árvore, criando uma divertida caça ao tesouro que traz alegria na manhã de Natal. No dia de Natal, a primeira criança ou adulto que encontrar o pepino ganha um prêmio especial, que pode trazer sorte durante o ano todo, ou um presente extra. A origem dessa tradição é um mistério. Alguns dizem que começou na Alemanha, enquanto outros acreditam que foi popularizada por imigrantes alemães na América no século XIX. Independentemente de onde veio, esse costume brincalhão une as famílias e traz felicidade. Imagine as risadas e a expectativa enquanto todos procuram por esse enfeite verde esperto. Se você procura uma maneira única de celebrar o Natal, considere adicionar um pepino à sua árvore. É uma escolha simples, mas divertida, que combina alegria e tradição, elevando o espírito natalino. Então, vai se juntar à diversão este ano? O que realmente define nossa moeda hoje? O padrão ouro, que antes ligava o dólar americano ao ouro, deixou de existir oficialmente em 1971. Essa mudança significativa transformou completamente a economia mundial. Até 1971, o valor de cada dólar era garantido por uma certa quantidade de ouro, o que lhe dava uma base sólida. Mas assim que os países abandonaram esse sistema, começaram a usar dinheiro fiduciário, onde o valor não está atrelado a nenhum bem físico. Agora, as moedas obtêm seu valor da confiança nos governos e nas economias. Essa mudança deu mais flexibilidade aos países na gestão de suas economias, mas também trouxe novos problemas, como inflação e flutuações cambiais. Como resultado, o dinheiro de hoje depende mais da confiança e da demanda do que nunca. O que você pensa sobre a transição do dólar do ouro para uma economia baseada em papel? Acredite ou não, mas na Islândia não há sistema ferroviário público. Isso é bastante incomum para um país desenvolvido, onde os trens costumam ser um meio popular de transporte. Em vez disso, os islandeses usam principalmente carros, tornando a condução a principal forma de viajar por essa ilha incrível. Embora tenha havido discussões sobre a criação de uma linha de trem ligando a capital, Reykjavik, ao aeroporto, esses planos ainda não foram concretizados. A falta de trens significa que as paisagens deslumbrantes, de geleiras a geysers, são principalmente exploradas de carro. Viajar pelas estradas oferece uma oportunidade única de apreciar a beleza natural pela qual a Islândia é famosa. Se você planeja visitar o país, é importante considerar alugar um carro, já que o transporte público é limitado. Existem algumas linhas de ônibus, mas elas não cobrem todas as áreas remotas que tornam a Islândia tão especial. Essa situação de transporte interessante levanta questões. Um sistema ferroviário poderia ajudar a reduzir o tráfego e a poluição no futuro? Ou o charme das estradas abertas da Islândia permanecerá inalterado? Acredite ou não, Napoleão era mais baixo do que você pensa. O debate sobre a altura de Napoleão Bonaparte confunde historiadores há muitos anos, frequentemente fazendo as pessoas acreditarem que ele era bastante baixo. No entanto, esse mal-entendido está ligado às diferenças nos sistemas de medidas usados na França e na Grã-Bretanha em sua época. Embora os relatos franceses indicassem que Napoleão tinha 1,57 metro, essa medida era em pés franceses, que são mais longos do que os britânicos. Ao converter, sua altura seria cerca de 1,68 metro, que era a média para sua época.
Essa discussão contínua mostra como a política e o orgulho nacional podem influenciar as narrativas históricas. Tanto britânicos quanto franceses desempenharam seu papel na formação da imagem de Napoleão, enfatizando ou omitindo fatos de acordo com seus interesses. O resultado? Um mito persistente sobre sua altura, que continua a fascinar nossa imaginação até hoje. Quantas outras figuras históricas estão cercadas por mistérios semelhantes? Vamos revelar a verdade sobre as pirâmides escondidas de Gizé. Descobertas recentes despertaram o interesse de arqueólogos e amantes da história. Embora as famosas pirâmides de Gizé sejam conhecidas mundialmente, muitas de suas pedras ainda são um mistério. Métodos modernos de escaneamento descobriram materiais desconhecidos enterrados nessas estruturas colossais, sugerindo segredos que estiveram fora do nosso entendimento por muito tempo. Alguns especialistas acreditam que essas pedras ocultas podem ter funções que ainda não desvendamos, possivelmente ligadas a métodos de construção, ou até mesmo as funções originais das pirâmides. Poderiam ser parte de materiais modernos, talvez criados para resistir ao teste do tempo? À medida que as pesquisas avançam, cada nova descoberta levanta mais perguntas sobre o que está escondido sob a superfície. Com o desenvolvimento da egiptologia, talvez em breve possamos esclarecer o verdadeiro valor e propósito dessas pedras enigmáticas. Quais outros segredos as pirâmides podem esconder? Por que a falta de sono nos prejudica tanto? O recorde de mais tempo sem dormir é impressionantes 265 horas, estabelecido por um estudante em 1964. Essa experiência extrema mostra como nosso cérebro pode ser vulnerável quando não recebe o descanso necessário. Com o tempo, o estudante começou a ter distorções na percepção e alucinações vívidas, dificultando a distinção entre realidade e fantasia. A falta de sono não afetou apenas o estado mental, mas também causou um grande esgotamento físico, mostrando os limites do corpo. O sono é essencial para que nosso cérebro processe informações, se recupere e mantenha a saúde geral. Quando estamos privados de sono, nossa capacidade de pensar claramente, reagir rapidamente e até mesmo de manter a saúde pode ser seriamente comprometida. Portanto, da próxima vez que você considerar ficar acordado a noite toda, lembre-se de que os riscos podem ser muito mais sérios do que apenas a fadiga. Você já se perguntou por que as vacas se reúnem em grupos? Esse termo único se refere a um grupo de 12 ou mais vacas, destacando como a linguagem reflete a essência da agricultura. A palavra grupo não é apenas um sinônimo. Ela representa um comportamento social especial das vacas quando estão juntas. As vacas são animais sociais que prosperam em grupos, formando laços que as ajudam a se proteger de predadores. Quando você vê um grupo de vacas, está testemunhando sua preferência por se comunicar e a segurança que encontram na companhia umas das outras. Curiosamente, esses animais se comunicam através de diferentes sons e linguagem corporal, fortalecendo seus laços sociais. Esse termo destaca a fascinante conexão entre linguagem e comportamento animal. Então, da próxima vez que você ver um grupo de vacas pastando no campo, lembre-se de que não é apenas um ajuntamento, é uma manifestação de sua natureza social e da riqueza da vida rural. Na cultura gótica, o sofrimento emocional não é apenas reconhecido, é celebrado como parte importante da estética. Muitos góticos encontram beleza em sua tristeza, acreditando que experiências como chorar sob a lua ou criar poesia trágica refletem emoções genuínas. Isso contrasta fortemente com a visão comum, onde a felicidade é valorizada e muitas vezes considerada normal. Na comunidade gótica, sentimentos de melancolia são aceitos e até incentivados, permitindo que as pessoas se conectem em um nível emocional mais profundo. Ao expressar tristeza e autoanálise, os góticos criam um ambiente onde a vulnerabilidade é vista como uma força. Essa aceitação promove um senso único de pertencimento entre os participantes, criando um espaço acolhedor para aqueles que se sentem deslocados no grande mundo. Não é incrível como a aceitação da tristeza pode unir as pessoas e inspirar a criatividade? Elefantes estão mudando rapidamente em Moçambique. Estudos recentes mostram que esses majestosos animais estão evoluindo devido à intensa pressão dos caçadores. A porcentagem de fêmeas sem presas aumentou de 3% para impressionantes 51%. Essa mudança não é apenas uma estatística, pode impactar muito seu comportamento e os ecossistemas que eles ajudam a formar.
Elefantes sem presas podem alterar seus hábitos alimentares e estruturas sociais, afetando como interagem com o ambiente. Por exemplo, sem presas, esses elefantes podem depender mais de sua força de outras maneiras, como usando suas trombas para encontrar água ou comida. Sua capacidade de criar e manter habitats, como derrubar árvores para abrir espaços, também pode mudar. À medida que mais elefantes perdem suas presas, podemos ver uma reação em cadeia no ecossistema. Você consegue imaginar um futuro onde os elefantes prosperam sem presas? Você sabia que o vidro é a estrela da reciclagem? É um material incrível, um dos mais recicláveis do nosso planeta. O vidro pode ser derretido e moldado infinitamente, sem perder qualidade, o que o torna uma ótima escolha para embalagens, garrafas e muitos outros produtos. Cada vez que o vidro é reciclado, economiza-se energia e reduz a emissão de gases de efeito estufa, cerca de 30% menos energia, em comparação com a produção de vidro novo, a partir de matéria-prima. É surpreendente, mas reciclar uma garrafa de vidro pode fornecer energia para uma lâmpada por 4 horas. O processo é simples. O vidro coletado é classificado, limpo, triturado e depois derretido e moldado em novos recipientes. Na verdade, 90% da economia de energia é alcançada ao usar vidro reciclado em vez de novos materiais. Reciclando produtos de vidro, contribuímos para a limpeza do meio ambiente e ajudamos a preservar os recursos naturais. Na próxima vez que você terminar uma bebida de uma garrafa de vidro, pense em como você pode se juntar ao movimento de reciclagem. Não é incrível como algo tão simples pode fazer uma grande diferença? Fato surpreendente sobre IA e música. A inteligência artificial entrou de forma ousada no mundo da criatividade, criando música clássica. Modelos como a IVA usam algoritmos avançados e aprendizado de máquina para compor obras que evocam emoções humanas. Essas composições são frequentemente destinadas a filmes e outras mídias, levantando questões interessantes sobre a natureza da arte. Será que um computador pode realmente entender as nuances das emoções e significados na música, ou ele apenas reproduz padrões que aprendeu? Essa inovação desafia as visões tradicionais sobre o que significa ser um artista, já que a IVA e programas semelhantes mostram que podem criar melodias que tocam os ouvintes. Os resultados são impressionantes, gerando discussões entre músicos, produtores e fãs. Alguns veem isso como uma nova ferramenta empolgante para os criadores, enquanto outros se preocupam com as consequências para os compositores humanos. À medida que a IA continua a evoluir, estamos em uma encruzilhada, refletindo sobre como a tecnologia mudará o futuro da expressão artística. A IA pode se tornar um verdadeiro parceiro no mundo da música? Você consegue imaginar que o chiclete não fica no corpo por 7 anos? Ao contrário do mito popular que muitas vezes é contado às crianças, o chiclete é digerido como a maioria dos outros alimentos. Muitas pessoas acreditam que se engolir um chiclete, ele ficará no estômago por 7 anos. Essa ideia é passada de geração em geração, quase como um aviso amigável para não engolir chiclete. No entanto, seu corpo processa o chiclete da mesma forma que qualquer outro alimento. Ele não gruda nos intestinos, em vez disso, passa pelo sistema digestivo e é eliminado. Na maioria das vezes, o chiclete é feito de uma mistura de base, adoçantes e aromatizantes, o que o torna seguro para o seu corpo. Então, se você acidentalmente engolir um pedaço, não se preocupe, ele não ficará lá por quase uma década. Apenas lembre-se de mastigar com sabedoria e aproveitar o sabor. A incrível ponte Lego Bruca na Alemanha parece peças gigantes de um brinquedo Lego. Imagine-se caminhando sob as coloridas e enormes peças de Lego, como se saíssem de uma fantasia infantil. Inaugurada em 2019, a ponte não só cumpre sua função, mas também traz alegria e inspiração a todos que a veem. Localizada na cidade de Lübeck, essa ponte não é apenas uma estrutura prática, é uma atração peculiar que adiciona cores vibrantes à paisagem. Pessoas vêm de todos os lugares para tirar fotos e admirar seu design único, transformando um passeio comum em uma aventura inesquecível. Se você é fã de Lego ou apenas aprecia uma arquitetura interessante, a ponte Lego Bruca convida você a brincar com sua imaginação. Existe maneira melhor de unir funcionalidade e fantasia? Você sabia que a Torre Eiffel não é mais a mais alta? Embora a Torre Eiffel seja uma das atrações mais famosas do mundo, ela tem concorrentes em Paris. A Torre Montparnasse, concluída na década de 1970, é mais alta que a Torre Eiffel, alcançando cerca de 210 metros, enquanto a altura da Torre Eiffel, incluindo as antenas, é de 300 metros. Isso pode surpreender muitos que acreditam que a Torre Eiffel é a construção mais alta.
No entanto, a Torre Eiffel continua sendo um símbolo de Paris, conhecida por sua impressionante estrutura de ferro e belos shows de luz à noite. Ela não é apenas a atração mais reconhecível da cidade, mas também a mais alta estrutura de ferro livre em Paris. Essa combinação de história e maravilha da engenharia faz da Torre Eiffel um lugar imperdível, mesmo que não seja mais a mais alta. Acredite ou não, o Bugatti T64 mudou o design dos carros. Este carro incrível, lançado em 1939, foi um verdadeiro marco na história da indústria automobilística, graças às suas portas inovadoras que se abrem para cima. Ao contrário das portas tradicionais que se abrem para fora, essas portas se levantam, proporcionando uma entrada mais ampla para o interior. Imagine como é conveniente entrar em um carro estiloso, sem se preocupar em passar por uma porta que se abre em um espaço apertado. É uma solução inteligente para um problema cotidiano. Esse design único não só melhora a acessibilidade, mas também dá ao Bugatti T64 um visual futurista, mesmo para a sua época. Entusiastas e colecionadores veem o T64 como um símbolo de criatividade e elegância na engenharia. Embora o carro nunca tenha sido produzido em massa, sua concepção influenciou muitos desenvolvimentos futuros, abrindo caminho para recursos semelhantes em carros modernos. Hoje, quando você vê carros com portas que se abrem para cima, pode traçar sua origem até o revolucionário Bugatti T64. Não é incrível como uma ideia de design pode impactar a história e mudar nossa percepção sobre carros? O que realmente acontece quando você recebe uma maçã? Na Grécia Antiga, a maçã não era apenas uma fruta saborosa. Ela simbolizava amor e devoção. Se um homem presenteava uma mulher com uma maçã, não era apenas um presente qualquer. Era uma ousada proposta de casamento. Essa tradição única mostrava como as frutas estavam ligadas a romantismo na cultura grega. A maçã representava desejo, beleza e fertilidade, tornando-se um poderoso símbolo. É fácil imaginar a emoção e a expectativa das mulheres que aguardavam ansiosamente o momento em que alguém lhes daria uma maçã. Isso refletia suas esperanças e sonhos de amor, destacando como até mesmo coisas simples podem ter um significado profundo. O ato de dar uma maçã unia as pessoas, criando laços que iam além das palavras. Então, da próxima vez que você ver uma maçã, pense em suas raízes românticas. Não é incrível como uma fruta pode ter um significado simbólico tão rico? Você já se perguntou por que usamos borrachas? Antes da invenção das borrachas nos anos 1770, os estudantes precisavam ser criativos para corrigir erros feitos com lápis. Um dos métodos populares era usar pequenas bolinhas de pão molhadas. Pode parecer estranho hoje, mas o pão era surpreendentemente eficaz para remover marcas de lápis. Imagine durante uma prova, os estudantes não só corrigiam suas respostas, mas também beliscavam um pouco, usando seu aparelho de apagar. Esse truque engenhoso mostra como as pessoas sempre foram criativas, encontrando soluções úteis com o que tinham à mão. É incrível pensar em quão longe chegamos desde então. Hoje temos todo tipo de borrachas, algumas em forma de animais e outras feitas com alta tecnologia. Seja uma borracha rosa clássica ou uma moderna, elas nos ajudam a lidar com os erros do dia a dia. O que você acha que vamos inventar a seguir? Em 2008, o famoso ator Will Smith e sua esposa, Jada Pinkett Smith, fundaram a Academia de Liderança Nova Villa, na Califórnia. O objetivo era criar um ambiente educacional inovador, focando na criatividade, no pensamento crítico e na responsabilidade social. A academia se inspirou em filosofias educacionais de personalidades como Maria Montessori e buscava oferecer uma alternativa ao ensino tradicional. No entanto, a escola enfrentou várias controvérsias devido ao seu currículo e à falta de acreditação. Críticos questionaram seus métodos e a eficácia geral da abordagem. Apesar das ideias interessantes e do entusiasmo inicial, a academia fechou em 2013, após apenas 5 anos de funcionamento. Essa experiência na educação mostrou como é difícil implementar novas ideias no sistema escolar tradicional, provando que até mesmo celebridades podem enfrentar desafios na busca por melhorias na educação. Você pode se surpreender. Cenoura fortalece o concreto. Estudos recentes mostram que a adição de partículas leves de cenoura e outros tubérculos pode melhorar significativamente as misturas de concreto. Em vez de depender apenas do cimento, que muitas vezes consome muita energia para ser produzido, a inclusão desses componentes naturais permite que os construtores mantenham a mesma resistência usando menos cimento.
Essa abordagem inovadora não só reduz os custos, mas também diminui o impacto ambiental, já que a produção de cimento contribui bastante para as emissões de carbono. As partículas leves atuam como um agente ligante, aumentando a resistência e a durabilidade do concreto. Imagine edifícios, calçadas e pontes reforçadas com vegetais que costumamos comer. À medida que mais empresas buscam materiais de construção sustentáveis, o uso de culturas como a cenoura pode revolucionar a indústria da construção e ajudar no combate às mudanças climáticas. Quais outros itens do dia a dia podem ter aplicações surpreendentes em tecnologia e construção? Você pode acreditar que nossa água é mais velha que o Sol? Pesquisas científicas revelam um fato surpreendente. A água que bebemos hoje pode ter até 4,6 bilhões de anos. Essa água antiga não apareceu apenas na Terra. Ela viajou pelo espaço na forma de gelo, se movendo em pequenas partículas de poeira cósmica que flutuavam em nuvens interestelares. Essas nuvens eventualmente se comprimiram, formando planetas e cometas, trazendo consigo os blocos de construção da vida. Então, quando você toma um gole de água, você não está apenas se hidratando, você está experimentando um pedacinho do cosmos. Essa conexão com os primeiros dias do universo destaca a incrível história da água em nosso planeta. É quase surreal pensar que cada gota pode ter sido parte de estrelas distantes ou nebulosas giratórias. Essa mesma água fez parte de um ciclo contínuo de vida, evaporando, formando nuvens e caindo novamente como chuva. Na próxima vez que você desfrutar de uma bebida refrescante, lembre-se de que você está vivenciando uma conexão com o universo que se formou há bilhões de anos. Descubra o fascinante ritual Maneni, na Indonésia. Essa tradição única, praticada pela comunidade Toraja, envolve a exumação de parentes falecidos como forma de respeito. Durante a cerimônia Maneni, as famílias cuidam e vestem seus entes queridos, muitas vezes renovando os túmulos para expressar profundo respeito e amor. Esse ato comovente não é apenas uma forma de lembrar os mortos, ele fortalece os laços dentro da comunidade e conecta os vivos aos seus ancestrais. O povo Toraja acredita que, ao cuidar de seus parentes, mesmo após a morte, mantém o espírito deles vivo. O ritual frequentemente atrai amigos e familiares de longe, transformando-se em uma celebração vibrante, repleta de música, comida e histórias alegres. Ele destaca a importância das relações e o valor da memória daqueles que vieram antes de nós. Embora muitos possam considerar essa prática incomum, para os Toraja é uma profunda expressão de amor, devoção e conexão com seu legado. O que você acha desse jeito único de honrar o passado? Difícil de acreditar, mas a cicuta aquática é mortal. Esta planta, cujo nome científico é Cicuta spp, é considerada uma das mais venenosas da América do Norte. Sua reputação perigosa vem dos potentes neurotoxinas que contém, especialmente a cicutoxina. Mesmo uma pequena quantidade pode causar convulsões severas, paralisia e, eventualmente, a morte. A planta muitas vezes se parece com espécies inofensivas, tornando fácil confundi-la com plantas comestíveis. Ela cresce em campos úmidos e ao longo de riachos, com pequenas flores brancas agrupadas no topo e folhas que lembram salsa. Dada sua gravidade, é crucial conhecer a cicuta aquática para evitar acidentes. Se você a encontrar na natureza, lembre-se, admirar sua beleza à distância é a escolha mais segura. Vamos desvendar a verdade sobre ovelhas e água. As ovelhas têm uma característica interessante quando se trata de beber. Elas evitam ativamente a água em movimento, como rios e córregos. Por que elas fazem isso? Acontece que as ovelhas não sabem nadar, e a água corrente as deixa ansiosas e vulneráveis. Em vez disso, esses animais inteligentes preferem fontes tranquilas, como bebedouros e lagos, onde se sentem seguras. Imagine um fluxo turbulento. A água rápida cria uma cena caótica, que pode ser bastante assustadora para uma ovelha. A escolha da água calma não só as ajuda a beber com segurança, mas também garante sua hidratação sem o medo de se afogar. Esse comportamento instintivo é vital para a sobrevivência delas, especialmente em situações onde fontes de água podem ser escassas ou perigosas. Compreender esses hábitos incomuns das ovelhas mostra maneiras surpreendentes pelas quais os animais se adaptam ao seu ambiente. Na próxima vez que você ver uma ovelha, pense sobre a relação única que elas têm com a água. Você sabia que o Real Madrid abriu um parque temático em Dubai?
Essa nova atração, chamada Real Madrid Mundo, faz do clube de futebol lendário o primeiro da história a ter seu próprio parque de diversões. O parque começará a funcionar em 2025 e promete uma experiência única para fãs e visitantes. Imagine um parque com atrações, exposições interativas e áreas temáticas que celebram a rica história do clube e suas grandes conquistas. Os visitantes poderão mergulhar na realidade virtual e se sentir como estrelas por um dia, ou explorar itens memoráveis que refletem momentos icônicos da história do clube. O parque não é apenas para fãs dedicados, ele também recebe famílias e todos que buscam um dia divertido. Essa atração inovadora visa fortalecer a conexão entre o clube e seus torcedores, além de atrair turistas de todo o mundo. Ao se preparar para a visita, você pode se perguntar como esse parque temático mudará nossa percepção sobre ser fã de esportes. Você pode ver as estrelas que eram visíveis há 4.000 anos. Acredite ou não, as estrelas que você vê hoje são uma janela para a história. Quando você olha para cima, pode ver a luz que deixou essas estrelas há milhares de anos. Em particular, nossos olhos conseguem captar a luz de estrelas que brilharam mais de 4.000 anos atrás, quando as grandes pirâmides foram construídas em Gizé, no Egito. Isso significa que, ao admirar o céu noturno, você não está apenas olhando para as estrelas. Você está observando o passado do universo. A luz se move incrivelmente rápido, mas mesmo assim, algumas estrelas estão tão distantes que sua luz leva muito tempo para chegar até nós. É um lembrete fascinante de quão vasta e antiga é a nosso universo. Então, da próxima vez que você estiver sob um céu estrelado, pense na incrível história por trás dessas luzes cintilantes. Elas são como viajantes do tempo, transmitindo mensagens de um passado distante. Prepare-se para se surpreender com a descoberta de uma roda antiga. Essa incrível descoberta nos mostra a genialidade de nossos antepassados. Encontrada em uma área pantanosa, a roda é um objeto robusto, esculpido de um único pedaço de madeira, feito especialmente para se mover em terrenos macios e irregulares. O achado de um eixo de madeira correspondente é ainda mais interessante, indicando que essa roda era destinada a uma carroça. Juntas, a roda e o eixo giravam em harmonia, facilitando o transporte de mercadorias e pessoas. Imagine o quão revolucionária foi essa tecnologia em seu tempo. Essa antiga construção não apenas destaca a habilidade dos primeiros humanos, mas também é um marco importante na evolução do transporte. Esses artefatos incríveis nos lembram que até mesmo invenções simples podem ter um grande impacto na sociedade. Que outros segredos o passado pode guardar? É verdade que espadas ajudaram a salvar um clássico do anime? Na incrível história do amado filme Princesa Mononoke, Harvey Weinstein enfrentou uma enorme pressão para cortar o orçamento da sua versão americana. Este impressionante anime japonês, criado por Hayao Miyazaki, é famoso por sua rica narrativa e animação envolvente, por isso as apostas eram altas. Para enfatizar a importância de manter a visão do filme, o ousado produtor decidiu enviar a Weinstein uma verdadeira espada samurai. A espada se tornou um poderoso símbolo da necessidade de preservar a integridade artística que fez o filme tão especial. Esse gesto corajoso refletiu o espírito apaixonado do anime e inspirou Weinstein a lutar por suas convicções. No final, sua dedicação e a mensagem da espada ajudaram a garantir que o filme chegasse ao público sem compromissos. Não é incrível como a arte e a coragem podem se cruzar de maneiras tão inesperadas? Descubra a incrível densidade do ósmio. Este metal surpreendente não é apenas pesado. Ele é o elemento natural mais denso conhecido pela ciência, com uma densidade impressionante de cerca de 22,59 gramas por centímetro cúbico. Para comparação, a densidade do ósmio é quase o dobro da do chumbo. Suas propriedades únicas o tornam muito valioso em várias aplicações industriais. O ósmio é utilizado na fabricação de ligas duras e contatos elétricos, além de ser usado em pontas de canetas e outros instrumentos de precisão. O metal tem uma bela cor azul prateada e um alto ponto de fusão, o que o torna interessante não apenas para químicos. Porque o ósmio tem uma densidade tão alta? Tudo se deve à forma como seus átomos estão organizados, compactamente arranjados em uma estrutura cristalina, resultando em um pequeno volume com grande peso. Seja você um amante da ciência ou apenas curioso, o ósmio é um exemplo brilhante das maravilhas da natureza. Você já ouviu falar da fama da Torre Eiffel? Esta estrutura icônica é o monumento mais visitado do mundo, recebendo milhões de turistas a cada ano.
Com 330 metros de altura, localizada em Paris, França, ela atrai visitantes de todos os cantos do planeta, com suas vistas deslumbrantes e rica história. Projetada por Gustave Eiffel e concluída em 1889 para a Exposição Mundial, a torre inicialmente gerou sentimentos mistos, mas desde então se tornou um símbolo amado da cultura francesa. Seja subindo de elevador até o topo para vistas incríveis da Cidade Luz ou fazendo um piquenique no Parque Champ de Mars ao redor, a Torre Eiffel oferece experiências únicas. Todos os anos, cerca de 7 milhões de pessoas a visitam, ansiosas para tirar fotos diante dessa magnífica obra de ferro. Você já sonhou em visitar essa maravilha arquitetônica? Você sabia que as fêmeas de viúva negra comem seus parceiros? Esse comportamento surpreendente, mas assustador, ajuda as aranhas a obter todos os nutrientes necessários após a reprodução. Assim que o macho de viúva negra cumpre seu papel na reprodução, ele pode enfrentar um destino terrível. Ao comê-lo, a fêmea não só obtém nutrientes importantes, mas também armazena energia para futuras crias. Isso pode parecer cruel, mas, na natureza, tudo se resume à sobrevivência. O macho da viúva negra é geralmente menor que a fêmea e, em alguns casos, tenta escapar do destino de ser comido, acasalando-se rapidamente e fugindo. No entanto, esse instinto nem sempre funciona, ressaltando as duras realidades da natureza. O apetite voraz das fêmeas não se limita apenas aos parceiros. Elas também comem outros insetos, mostrando seu papel como predadoras habilidosas nos ecossistemas. A natureza não é incrível? Difícil de acreditar, mas a piscina Flash Hacker era enorme. Uma vez foi a maior piscina do Zeoala, construída em 1924, em São Francisco. Imagine uma piscina de 300 por 45 metros. Ela comportava incríveis 24,6 milhões de litros de água, tornando-se um verdadeiro gigante aquático. Com capacidade para até 10 mil nadadores ao mesmo tempo, a piscina Flash Hacker se tornou um lugar favorito para os amantes do sol e da água. Famílias se reuniam lá, aproveitando dias ensolarados e brincando em suas imensas águas. A piscina não era apenas um lugar para nadar. Era um espaço público vibrante, onde amigos se encontravam, crianças brincavam e memórias eram criadas. Embora não esteja mais em funcionamento, seu legado permanece, lembrando-nos de um tempo em que as piscinas públicas eram importantes pontos de encontro. Que histórias as águas da Flash Hacker poderiam contar se pudessem falar? Você sabia que o Canadá produz a maior parte da lentilha no mundo? Esse fato surpreendente destaca a importância do Canadá na agricultura global, sendo responsável por mais de um terço da lentilha mundial. A província de Saskatchewan é a principal região onde crescem vastos campos de lentilha verde e dourada. A lentilha é um legume popular, rico em proteínas, fibras e nutrientes essenciais, o que a torna um ingrediente favorito em muitas cozinhas ao redor do mundo. Os agricultores em Saskatchewan utilizam métodos modernos de cultivo e condições climáticas favoráveis para cultivar essas sementes nutritivas. A colheita da lentilha é importante não apenas para a economia local, ela também afeta a segurança alimentar global, já que muitos países importam esses legumes devido ao seu valor nutricional. Cuidando de colheitas saudáveis de lentilha, Saskatchewan contribui para um sistema alimentar sustentável e apoia sua economia agrícola. Então, da próxima vez que você saborear uma deliciosa sopa ou salada de lentilha, lembre-se de que Saskatchewan desempenha um papel fundamental na entrega desses ingredientes saudáveis à sua mesa. Fato incrível sobre videoclipes. Em 1º de agosto de 1981, a MTV mudou para sempre a indústria musical ao exibir o primeiro videoclipe, Video Killed the Radio Star, da banda The Buggles. Esse momento foi marcante, pois deu início a uma nova era, onde a música passou a ser não apenas ouvida, mas também vista. Efeitos visuais vibrantes e histórias criativas tornaram os videoclipes essenciais para os artistas que queriam alcançar um público maior. O impacto foi enorme. Os músicos ganharam a chance de expressar sua arte visualmente e interagir com os fãs de uma maneira que o rádio não conseguia. Essa transformação abriu caminho para muitos videoclipes e artistas icônicos ao longo das décadas. Hoje, não conseguimos imaginar a música sem visuais, desde a coreografia impressionante das estrelas pop até o estilo artístico das bandas independentes. Então, da próxima vez que você assistir a um videoclipe, lembre-se de que essa jornada épica começou com uma única canção e um novo canal de televisão. Você sabia que alienígenas podem nos observar? Essa ideia fascinante é chamada de hipótese do zoológico.
Ela sugere que civilizações extraterrestres avançadas podem evitar intencionalmente o contato com a humanidade para nos observar à distância, assim como fazemos com os animais em reservas. Imagine alienígenas avançados, com tecnologias muito além da nossa compreensão, estudando nosso comportamento e sociedade sem nos incomodar. Eles podem coletar dados sobre como nos desenvolvemos, nos comunicamos e interagimos, mantendo-se à distância. Essa hipótese explica por que ainda não tivemos um contato definitivo com vida extraterrestre. Em vez de conquistar ou interferir, esses observadores alienígenas podem nos ver como uma espécie em evolução, como um documentário sobre a natureza. Isso levanta questões intrigantes sobre nosso lugar no universo. Seremos apenas um espetáculo para ser observado, ou teremos potencial para nos conectar com essas civilizações distantes no futuro? Você sabia que os ônibus agora podem estacionar sozinhos? A tecnologia de estacionamento da Westfalia está mudando nossa visão sobre o estacionamento, especialmente para veículos grandes como os ônibus. Este sistema moderno utiliza LiDAR-SLAM, uma tecnologia inteligente de mapeamento para criar mapas 3D detalhados do ambiente. No aeroporto de Istambul, essa tecnologia se tornou uma verdadeira revolução, automatizando o processo de estacionamento com precisão milimétrica. Imagine um robô que manobra facilmente em espaços apertados e evita obstáculos. Com a implementação desse sistema, o aeroporto reduziu significativamente o número de acidentes e o tempo que os ônibus levam para estacionar. Isso não só economiza tempo, mas também diminui o consumo de combustível, tornando todo o processo de estacionamento mais eficiente. Com robôs realizando essas tarefas, surge uma pergunta interessante: quais outras profissões a automação pode assumir no futuro? Difícil de acreditar, mas alienígenas podem existir. O programa de busca por vida extraterrestre, conhecido como SETI, busca sinais de civilizações distantes no universo. Imagine-se sintonizando os vastos espaços do cosmos, onde estrelas brilham e planetas giram, enquanto cientistas escutam atentamente qualquer sinal de vida além da Terra. O SETI utiliza potentes radiotelescópios para detectar possíveis mensagens de seres inteligentes, explorando a pergunta principal: estamos sozinhos no universo? O universo é incrivelmente vasto, e embora ainda não tenhamos uma resposta, essa busca provoca um sentimento de admiração e curiosidade. A cada dia, as tecnologias avançam, permitindo que astrônomos pesquisem o céu de forma mais eficaz. Então, se existir uma mensagem alienígena esperando para ser descoberta, estaremos prontos para captá-la e, quem sabe, descobrir que não somos os únicos a refletir sobre nosso lugar neste universo infinito. Você pode acreditar que os cocos podem flutuar pelos oceanos? Essa habilidade incrível permite que eles viajem longas distâncias nas ondas do mar. Os cocos têm uma estrutura única que os ajuda a flutuar. Sua casca dura é coberta por fibras que funcionam como um meio natural de flutuação. Quando um coco cai da palmeira, ele pode cair na água e começar sua aventura. Enquanto flutua, as correntes oceânicas o levam longe da costa e às vezes ele chega a praias distantes, onde pode germinar e crescer em uma nova árvore. Esse processo ajuda os cocos a se espalharem por ilhas e até continentes, criando novas populações. Essa capacidade de flutuar não é apenas útil para os cocos, mas também apoia diversos ecossistemas. Pássaros e vida marinha podem usar os cocos caídos como alimento ou abrigo. Então, da próxima vez que você beber água de coco ou saborear iguarias de coco, lembre-se da incrível jornada que ele pode ter feito nas ondas. Não é surpreendente que algo tão simples possa viajar tão longe? Portanto, da próxima vez que você ver um coco, pense na aventura que ele pode ter vivido. Você pode se surpreender. Tigres brancos não são uma espécie separada. Tigres brancos são animais incríveis, com uma mutação genética rara que resulta em sua bela pelagem branca. Você pode pensar que eles são uma subespécie única da família dos tigres, mas não é bem assim. Na verdade, tigres brancos são tigres de Bengala, ou siberianos que herdaram um gene recessivo que afeta a coloração de sua pelagem. Essa característica genética significa que a pelagem branca brilhante, muitas vezes com listras pretas ou marrom escuras, pode aparecer em ninhadas quando ambos os pais carregam esse gene. Na natureza, esses tigres são extremamente raros. Sua coloração única os torna mais visíveis para predadores e menos eficazes como caçadores, por isso é raro vê-los em seu habitat natural.
Infelizmente, a beleza deles levou a programas de criação em cativeiro, levantando preocupações sobre a saúde genética e questões éticas. Ao aprender sobre essas criaturas majestosas, lembre-se de que tigres brancos não são apenas uma visão bonita. Eles são um lembrete vívido da diversidade da natureza e da importância de preservar seus parentes selvagens. E se eu te contar sobre a ginástica facial? O Facial Fitness Pal é uma invenção japonesa inovadora que está chamando essa atenção no mundo da beleza. Este dispositivo foi criado para manter a firmeza e a juventude dos músculos do seu rosto, oferecendo uma maneira divertida de exercitar a face. Quando você movimenta a boca, o Facial Fitness Pal balança no ritmo, transformando os exercícios faciais em um jogo e não em uma rotina. Esse gadget inteligente atraiu a atenção de celebridades, incluindo o superstar do futebol Cristiano Ronaldo, que apoia sua eficácia. Muitos usuários notaram um visível levantamento e tonificação das características faciais após o uso regular, o que aumentou sua confiança e mudou seus cuidados com a pele. Se você quer reduzir linhas finas ou apenas manter um brilho jovem, o Facial Fitness Pal pode ser a solução divertida que você não sabia que precisava. Que tal dar um pouco de trabalho ao seu sorriso hoje? Difícil de acreditar, mas Getty negociou o resgate. Em 1973, o bilionário John Paul Getty enfrentou uma situação incrível quando seu neto, John Paul Getty III, foi sequestrado na Itália. Inicialmente, Getty não queria pagar o resgate exigido pelos sequestradores, que era de 17 milhões de dólares. Em vez disso, ele tentou reduzir o valor para 3 milhões, mas acabou pagando apenas 2,2 milhões. Por quê? Getty achou que esse valor era o máximo que poderia deduzir como despesa fiscal. Essa decisão chocou muitos, destacando a complexa interseção entre riqueza, lealdade familiar e estratégia financeira. Embora fosse bilionário, Getty priorizou seu dinheiro em vez da segurança do neto. A situação foi tensa. Acreditava-se que cortaram a orelha de John Paul para pressionar o avô. No final, as autoridades o resgataram e a saga familiar continuou. Por que o dinheiro teve tanto impacto nessa história trágica? Acredite ou não, sua conta final pode te surpreender. No Zewa, muitas lojas mostram os preços sem incluir o imposto sobre vendas, que pode variar bastante de estado para estado. Isso significa que, ao pegar aquele gadget incrível ou um lanche saboroso, o preço pode parecer razoável, mas o total na caixa pode ser bem diferente. Por exemplo, na Califórnia, o imposto sobre vendas pode ultrapassar 10%, enquanto em New Hampshire é de 0%. Essa diferença pode levar a momentos inesperados, quando os compradores percebem que precisam pagar mais do que planejavam. Por que as lojas fazem isso? É uma forma de manter os preços mais baixos nas prateleiras e tornar os produtos mais atraentes. No entanto, lembrar do imposto sobre vendas é uma estratégia inteligente ao comprar. Então, da próxima vez que você estiver em uma loja, verifique se o preço é realmente aquele ou se um total inesperado está se aproximando de você. É verdade que os Cadbury Flakes foram inventados por acaso. É difícil acreditar que um dos nossos doces de chocolate favoritos surgiu de um simples erro. Em 1920, um funcionário da fábrica Cadbury notou algo incrível enquanto trabalhava na seção de chocolate. Ele viu que o excesso de chocolate esfriava e tomava formas inesperadas, parecidas com fitas. Em vez de jogar fora o chocolate de aparência estranha, ele viu potencial nisso. Essa feliz coincidência levou à criação dos Cadbury Flakes, que rapidamente se tornaram icônicos por sua textura crocante e sabor intenso. Quem não ficaria feliz ao pensar que um pouco de chocolate extra poderia se transformar em um lanche tão amado? Hoje, os Cadbury Flakes são apreciados de várias maneiras, seja como cobertura em sobremesas ou simplesmente puros. Essa história destaca como inovações, muitas vezes, acontecem de maneiras inesperadas, lembrando-nos da importância da criatividade e da espontaneidade em nosso dia a dia. Você consegue lembrar de outros doces deliciosos que surgiram graças a descobertas acidentais? Alimentos apimentados realmente podem melhorar sua memória. Estudos mostram que substâncias presentes em pimentas cúrcuma e pimenta do reino podem aprimorar as funções cognitivas. Por exemplo, a capsaicina, que dá picância às pimentas, está relacionada à melhora da circulação sanguínea no cérebro. Isso significa que mais oxigênio e nutrientes chegam às suas células cerebrais, ajudando-as a funcionar melhor.
A cúrcuma, conhecida pela sua cor amarela vibrante, contém curcumina, um poderoso antioxidante que pode proteger contra a perda de memória relacionada à idade. Ao adicionar esses ingredientes picantes aos seus pratos, você não só os torna mais saborosos, mas também estimula seu cérebro. Imagine saborear um delicioso curry enquanto melhora sua memória. Portanto, da próxima vez que você cozinhar, não tenha medo da picância e das especiarias. Talvez um pouco de ardência na sua dieta seja a chave para um pensamento mais claro com o passar dos anos. Por que seu nome pode determinar seu destino? Essa pergunta interessante está relacionada à teoria conhecida como determinismo nominativo, que sugere que o nome de uma pessoa pode influenciar suas escolhas de carreira. Por exemplo, Tito Beveridge fundou uma empresa de vodka de sucesso, enquanto Ed Curry ficou famoso por desenvolver as pimentas mais apimentadas do mundo. Esses exemplos mostram como os nomes podem se alinhar surpreendentemente bem com nossas profissões. E Usain Bolt personifica essa ideia ao se tornar o homem mais rápido do planeta, o que combina perfeitamente com seu sobrenome, que remete à velocidade. Por outro lado, o Dr. Willard Bliss trabalhou na medicina, refletindo a conexão curiosa, mas instigante, entre nomes e os caminhos que escolhemos na vida. Embora nem toda pessoa com um nome específico siga um caminho tão previsível, isso levanta questões interessantes sobre como nossa identidade pode influenciar nosso futuro. Seu nome pode guiá-lo em direção ao seu sonho profissional. Vamos revelar a verdade sobre a biografia de Kim Jong-il. A biografia oficial de Kim Jong-il, ex-líder da Coreia do Norte, está cheia de afirmações surpreendentes que causam estranhamento. Ela menciona feitos incríveis como jogar golfe com apenas 38 tacadas, o que provoca inveja em muitos golfistas profissionais. Mais impressionante ainda é a alegação de que ele poderia controlar o clima apenas com o poder da mente. Esse elemento fantástico lembra a trama de um quadrinho de super-heróis. Além disso, sua biografia afirma que ele nunca precisou usar o banheiro, o que, sem dúvida, é uma afirmação única. Tais declarações absurdas nos fazem questionar quanto disso é real e quanto é propaganda exagerada. Em um país onde a informação é rigorosamente controlada, essa biografia serve como uma ferramenta para criar uma imagem quase mítica de Kim Jong-il, buscando inspirar admiração e lealdade entre seu povo. É uma visão fascinante da mistura entre realidade e mito nas narrativas políticas. No Japão, algumas pessoas são fascinadas pela ideia de comer carne crua, o que causa surpresa e preocupações com a saúde. Pratos como o sashimi e yukoi mostram o amor cultural por ingredientes frescos, mas existem riscos ocultos. Consumir carne crua pode levar a infecções alimentares, incluindo doenças parasitárias e bactérias como E. coli ou salmonella. Apesar desses perigos, muitos japoneses consideram a carne crua uma iguaria, frequentemente associando-a à alta gastronomia e ao tradicional domínio culinário. A atitude cultural em relação à comida e à saúde desempenha um papel importante nessa preferência. Para muitos, a vontade de experimentar algo diferente supera os riscos, levando a discussões vibrantes sobre os limites culinários. Este é um exemplo fascinante de como a cultura molda nossas preferências alimentares e percepção de segurança. Embora desfrutar de carne crua possa ser emocionante, é importante entender as precauções necessárias para minimizar os riscos à saúde. Então, o que você acha? Teria coragem de experimentar carne crua? Acredite ou não, abacaxis são gigantescas frutas. Esse fato surpreendente está relacionado à forma como os cientistas classificam as frutas. Embora você possa achar que o abacaxi se parece com uma maçã ou está relacionado a pinhas, na verdade é muito mais interessante. Do ponto de vista botânico, o abacaxi é considerado uma fruta e é um dos maiores representantes do reino das frutas. Ele cresce no topo de uma planta robusta e possui uma coroa de folhas espinhosas. Cada abacaxi é composto por várias frutas menores que se juntam, formando aquele fruto único, doce e suculento que todos nós amamos. Originário da América do Sul, os abacaxis foram trazidos para a Europa no século XVII, onde se tornaram um símbolo de luxo e hospitalidade. Hoje, são apreciados em todo o mundo em inúmeros pratos, bebidas e sobremesas. Com sua cor vibrante e sabor tropical, não é surpreendente que o que muitas vezes consideramos uma única fruta seja na verdade um aglomerado de mini-frutas. Os antigos inventaram o fast food muito antes de se tornar moda. Descobertas arqueológicas mostram que esses antigos eram pioneiros do fast food, usando pedras quentes para cozinhar carne rapidamente.
Quando a caça demorava muito, eles não ficavam com fome. Em vez disso, comiam carne crua para obter energia rapidamente. Essa visão fascinante de suas vidas mostra que a ideia de pratos rápidos não é apenas uma invenção moderna. Imagine-se ao redor de uma fogueira, preparando um pedaço saboroso de carne em poucos minutos, enquanto compartilha histórias com outros caçadores. Essa prática permitia que nossos ancestrais economizassem tempo e esforço, focando em outras tarefas importantes para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você pegar um hambúrguer para comer na correria, lembre-se de que você faz parte de uma longa história de pessoas que buscavam maneiras de se alimentar bem sem esperar. O fast food tem raízes antigas, mostrando que mesmo milhares de anos atrás, as pessoas valorizavam a conveniência. É incrível perceber que nossa necessidade por pratos rápidos nos conecta com nossos ancestrais primitivos. Acredite ou não, mas os ônibus podem funcionar com resíduos. Essa conquista incrível está ligada ao biometano, uma fonte de energia renovável gerada por bactérias que decompõem resíduos orgânicos. Quando esses micro-organismos processam restos de comida, grama ou até águas residuais, eles produzem metano e dióxido de carbono. O metano é então capturado e tratado para ser usado como combustível para os ônibus, tornando o transporte público mais sustentável. Esse processo não só reduz a quantidade de lixo nos aterros, mas também diminui as emissões de gases de efeito estufa. Em vez de desperdiçar recursos, podemos transformar o lixo em um tesouro, fornecendo energia para os ônibus e ajudando a criar um ambiente mais limpo. Imagine entrar em um ônibus que funciona com os restos de comida que você jogou fora. Com o aumento das cidades adotando essa abordagem inovadora para a energia, o futuro do transporte verde parece promissor. Estamos prontos para ver os resíduos como um recurso valioso? Quando as mulheres ficam nervosas, o coração delas bate mais rápido. Estudos mostram que, em média, a frequência cardíaca das mulheres é um pouco mais alta do que a dos homens. Não é uma competição, mas uma questão biológica. O coração de uma mulher geralmente bate de 78 a 82 vezes por minuto, enquanto o dos homens bate de 70 a 74 vezes. Essas diferenças estão ligadas a vários fatores, incluindo o tamanho do corpo e influências hormonais. Normalmente, o coração das mulheres é menor, o que pode levar a um ritmo mais rápido para bombear sangue de forma eficiente. Além disso, hormônios como o estrogênio afetam o funcionamento do coração, tornando-o mais sensível ao estresse e às emoções. Compreender essas diferenças nos ajuda a entender melhor como nosso corpo funciona e por que o atendimento médico pode variar entre homens e mulheres. Então, da próxima vez que você perceber que seu coração está acelerado durante um treino ou por nervosismo, pode ser apenas o seu ritmo biológico. Acredite ou não, este turista desapareceu misteriosamente. Em 2014, Lars Mittan, um alemão de 28 anos, estava de férias na Bulgária, quando uma lesão no ouvido transformou seu descanso em um pesadelo. Após o acidente, ele começou a sentir que alguém o estava observando. Essa preocupação intensa o dominou, fazendo-o agir de forma estranha. Ele perdeu seu voo de volta e, em vez disso, se hospedou em um hotel, onde ficou cada vez mais agitado. Por fim, ele saiu correndo do hotel e foi visto correndo para uma floresta próxima, onde parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Seu comportamento peculiar e a saída repentina desencadearam buscas em larga escala, atraindo a atenção de moradores e autoridades. Até hoje, o caso de Lars permanece sem solução, deixando sua família e amigos perplexos sobre o que realmente aconteceu nos últimos momentos na Bulgária. Será que seu medo o levou a uma decisão irreversível? Você vai se surpreender com a confusão das cartas. Em uma reviravolta engraçada nas relações internacionais, dois países, Malta e o vizinho estado insular de Gozo, trocam cartas todo mês, como se fossem amigos de correspondência perdidos. Imagine a confusão dos carteiros ao separar os envelopes, que muitas vezes estão endereçados incorretamente. A situação se torna ainda mais engraçada, pois os funcionários de ambos os países às vezes confundem os prédios oficiais por causa da semelhança dos nomes. Essa confusão destaca a importância da comunicação clara e o papel dos detalhes na diplomacia. O que parece um simples erro pode levar a situações engraçadas e dificuldades inesperadas na correspondência internacional. As relações entre Malta e Gozo mostram como a linguagem, a cultura e a geografia se entrelaçam, lembrando-nos de que até os nomes podem desempenhar um papel significativo na interação entre os países.
Quem diria que os serviços postais poderiam unir nações de uma forma tão confusa?